Olá amigos, cá estou eu com mais um vídeo para vocês. Bem pessoal, desta vez eu vou falar um pouco sobre um tema que eu acho que é um pouco polêmico demais, eu diria. Sobre o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Esse tema eu digo que é polêmico porque há muita controvérsia em relação a ele. Algumas pessoas têm uma visão um pouco diferente. Eu diria que são de linhas mais reformadas, mais conservadoras. E depois tem os pentecostais. Começou no início do século passado um movimento de busca, pelo Espírito Santo bem extremo, eu diria, e que culminou assim com os seus predecessores, aqueles que vieram após os pentecostais, conhecidos como pentecostais clássicos, que são os do movimento neopentecostais, que tem a sua base mais fundamentada nos dons de cura, no mover do Espírito em prol dos bens materiais ou da famosa teologia da prosperidade. Eu trago aqui para vocês algumas notas que eu fiz em torno desse livro aqui, que é A Ação do Espírito Santo nas Igrejas, de Wilson Franklin. Foi publicado originalmente pela editora Juep, uma editora batista, e traz aqui um estudo feito em torno disso. O próprio autor do livro, ele é um ex-pentecostal, ele é de raiz pentecostal, e ele fala claramente do livro que ele nunca teve essa oportunidade, vamos dizer assim, de falar em línguas. Porque o falar em línguas é tido entre, acho que a maior parte dos pentecostais, como aquele fenômeno que notifica que a pessoa foi realmente batizada com o Espírito Santo. Então, falar em línguas é um dom crucial para indicar isso, que o crente foi batizado no Espírito Santo, tá ok? Então aqui eu fiz algumas notificações que eu acho que vale a pena passar para vocês. Mas antes disso eu quero mostrar esse outro livro aqui, que é O Batismo no Espírito Santo, de um ex-pastor, diferentemente desse aqui. É um ex-pastor batista, que era um batista tradicional, e ele agora é um pastor batista da Convenção Nacional, ou seja, é um batista reformado. Um batista que aceita os dons do Espírito Santo como uma manifestação de poder a mais, uma capacitação a mais de poder. Embora ele aceite isso, essas evidências, por assim dizer, ele não tem o falar em línguas como uma evidência do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Ele não tem o falar em línguas como essa evidência, e ele mostra aqui no livro a sua experiência, como ele chegou à conclusão de que ele foi capacitado, recebeu essa segunda capacitação de poder na vida dele. Então ele deixa aqui bem claro nesse livro aqui, tá ok? E eu indico para você que gosta de estudar sobre o tema, é bem diferente. Mas o ponto em questão aqui é com relação ao falar em línguas. Muitas igrejas, aí você vê na mídia, pastores aí conhecidos, que fazem campanhas chamando o povo para receber o batismo com o Espírito Santo. Você pode ouvir no rádio, venha para a grande campanha de batismo com o Espírito Santo, receba o poder, o poder de fogo e essas coisas todas. Mas o Wilson Franklin aqui, ele traz algumas informações que eu acho bastante interessante para passar para vocês. Antes de entrar nas informações que ele traz, eu quero deixar aqui alguns pontos do meu próprio conhecimento. Eu conheço pessoas que são também pentecostais, tá? Pentecostais, e eles são absolutamente frustrados, porque nunca conseguiram falar em línguas. E então eles se sentem
como se fossem inferiores aos demais irmãos que falam em línguas, né? Essas línguas aqui, ó, vou deixar uns trechinhos para vocês acompanhar, para quem eu acho difícil hoje em dia ninguém conhecer, mas línguas desse tipo aqui. Então, vocês viram as línguas, né? As pessoas saem falando aí uma língua totalmente incompreensível, e eles têm como evidência que Deus ali capacitou eles com o poder. Então essas pessoas, elas são tidas como super crentes, né? Crentes de uma ala majoritária, assim, especial, né? Que Deus separou e deu essas línguas para eles. Não sei qual é o objetivo disso, mas vamos lá. Pois bem, o livro aqui do pastor diz o seguinte: ele que fez parte desse movimento pentecostal por algum tempo, eu não vou ler as experiências dele na ala pentecostal, mas se você quiser ver se você encontra um livro, eu acho que deve ter até em PDF. Se eu encontrar em PDF, depois eu deixo na descrição para você. Então ele fala assim, que houve dois fenômenos de línguas, principalmente na igreja de Corinto, que é a igreja que traz, que alavanca essa ideia dos dons espirituais, principalmente desse dom de língua estranha. Tá? Então ele fala o seguinte: das igrejas do Novo Testamento, Corinto foi a que mais trabalho deu ao apóstolo Paulo, por ser a mais complicada, pelas dificuldades que teve em entender e viver a vida cristã em sua totalidade. Essa igreja não serve como modelo a ser seguido ou imitado pelos salvos de nenhuma época, muito menos da atualidade. Aí ele explica o porquê. Então aqui ele já fala, né? A igreja que vinha cheia de problemas, uma igreja que ele vai demonstrar quais eram esses problemas, e eu vou dar uma pincelada para vocês. E aí, carta de Paulo, que é mais utilizada para balizar esse dom. Pois então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Por causa dos problemas que afligiram aqueles irmãos, contendas e divisão da igreja em pelo menos 4 partidos diferentes: os adeptos de Paulo, os adeptos de Pedro, os adeptos de Apolo e os de Cristo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11 ao capítulo 13. Depois você lê aí, capítulos 11 ao capítulo 13. Carnalidade na forma de sensualidade entre os crentes, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 3. Infantilidade, agiam como crianças. Incompreensão para com o ministério do Evangelho e atitudes de rebeldia. Fornicação. Havia um rapaz que adulterava com a madrasta e era tolerado pela igreja. Paulo se declara abismado, porque ele não conhece um caso desses, nem mesmo entre os incrédulos. Se você pode ver em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5. Jactância. Os coríntios eram jactanciosos e impuros. Infidelidade e impurezas no casamento, resultando em separações. Prostituição. Insubordinação. Profanação e indignidade do culto da ceia. Ignorância a respeito das coisas espirituais, principalmente em relação aos dons, resultando num culto desordenado cheio de orgulho, vaidade e falta de decência, sem proveito para a edificação da igreja. Incredulidade em relação à ressurreição dos salvos no último dia, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 58. ênfase em falar em línguas como sinal de superioridade espiritual, em detrimento das atividades de edificação, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Então você já vê aqui que eles davam ênfase nesse falar em língua estranha e como um sinal de superioridade espiritual. E é exatamente isso que nós vemos hoje, meus amigos. Vocês podem ver, vários são os programas na TV mesmo,
você vai ver lá os pastores, né, falando em língua, vociferando, e parece que eles fazem parte de um outro plano. Parece que eles são superiores aos demais e falando daquilo tudo, né? E isso vira o quê? Motivo de chacota, porque você vai ver aí no próprio YouTube, tem vários pastores fictícios, né? Vários pastores fictícios aí, o Adélio, tem aquele pastor o outro pastor que eu até esqueci o nome aí, esqueci o nome. E eles ficam fazendo chacota mesmo, ficam fazendo personagens, criando personagens para fazer isso. Inclusive esse segundo pastor, esqueci o nome, poxa vida, pastor Adélio, não é o pastor Adélio, é um outro, tem um bigode pintado aí. Não sei, esqueci o nome do cara. Pois bem, ele inclusive fala em línguas, fala várias palavras que inclusive, de certa forma, ele conseguiu pegar um jeito que os próprios ditos pastores, né, falantes dessas línguas, ele copiou e sai fazendo piada, né? Para que se possa ter um completo entendimento do que acontecia em relação às línguas, é importante observar antecipadamente alguns fatores. Primeiro, o fenômeno de línguas de Corinto só são mencionados na primeira carta aos Coríntios. Observe que Paulo relaciona os dons do Espírito em Romanos também, a partir do capítulo 12, versículos 6 a 8. E na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 11, sem mencionar esse dom de língua. Então nós vemos aqui que ele repete os dons, tanto em Romanos como em Efésios, só que exclui o dom de língua, esse dito dom de língua. Segundo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, o apóstolo diz: não é boa a vossa jactância. Jactância vem de jactar, do latim jactare, que significa lançar frequentemente palavras vaidosas, gabar-se. O dicionário Aurélio também assim define jactação, que é agitação desordenada de membros, originária de perturbação nervosa. Logo, jactância é um orgulho, uma vaidade, uma altivez provocada por um desajuste emocional, um estado de emocionismo, algo que é lançado com frequência sob o impulso da vaidade. Então é algo emocional, a pessoa se envaidece, quer se projetar, quer mostrar que é mais, está entendendo? Isso é jactância. Então o autor do livro, Wilson Franklin, ele traz aqui a definição que em Coríntio havia dois fenômenos do falar em línguas. É por isso que ele usa no livro, logo no início do capítulo, que eu não li no início do capítulo, a palavra fenômeno no plural. Então ele traz aqui a seguinte informação. O primeiro fenômeno de língua em Coríntio era de origem emocional, resultado do emocionismo. É identificado no capítulo 14 de 1 Coríntios, quando Paulo usa a palavra língua no singular, sem fazer nenhuma menção ao Espírito de Deus, qualificado como em espírito fala mistérios, e meu entendimento fica infrutífero. A pessoa fala em mistério e o entendimento ele fica infrutífero. Era a língua que ninguém entendia. Ou seja, mais ou menos o que acontece hoje, essas línguas que as pessoas falam. O que fala em língua, ele não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém entende. Ninguém. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Por que ninguém entendia? Segundo o autor, porque eram sons sem significado. Tampouco eram línguas de anjos. Tem algumas pessoas que falam que é a língua de anjo.
Isso também não tem base alguma, nem mesmo na Bíblia, que é o livro de fé e prática de todo cristão. Pelo menos deve ser, né? Então o que acontece? Porque eles são seres espirituais, cuja comunicação difere da comunicação dos humanos. Aí ele dá a razão disso. O autor dá a razão porque os anjos têm uma língua que difere da dos homens. Os humanos, em sua comunicação, usam palavras pronunciadas mediante sons, que nada mais são do que o deslocamento do ar provocado pelas cordas vocais, segundo um padrão definido pelo cérebro da pessoa que fala. Aquele que ouve tem dentro do seu ouvido um tímpano capaz de captar o deslocamento do ar e identificar o som dentro do mesmo padrão daquele que o emitiu. Cordas vocais e tímpano são órgãos de emissão e audição de sons. Já os anjos, seres de natureza espiritual, vivem num mundo espiritual, diferente do nosso. Não têm cordas vocais e são desprovidos de tímpanos, segundo o autor, tá? Segundo o autor. Sua comunicação se dá por outro processo, característico do mundo espiritual em que vivem e do corpo espiritual que possuem. Consequentemente, aquela língua dos coríntios jamais poderia ser língua dos anjos. É por isso que o apóstolo usa o termo ainda que eu falasse, porque ele não fala. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, cujo sentido é, se fosse possível, contudo, não é possível falar língua de anjo, porque elas não existem, pelo menos segundo o autor. Não se trata do dom de línguas do Espírito Santo, porque já ficou demonstrado que o dom de línguas na Bíblia significa idiomas. Então, antes disso tudo aqui, o autor ele mostra com evidências bíblicas que o dom de línguas são idiomas. Principalmente lá em Atos, seu capítulo número 2, quando os apóstolos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Essas línguas são idiomas. O contexto deixa isso bem claro. Aí o autor aqui prossegue. Obviamente ele não precisa de palavras inteligíveis para perceber o que o homem está querendo dizer, ainda que em meio ao descontrole de emoções. Mas se Deus compreende, que mal havia nessa prática? Porque dito aqui que é falado a Deus, né, essa língua incompreensível. Pelo menos dois males. Primeiro, a adoração deve ser um ato de entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, de acordo com 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 15. Segundo, em virtude da confusão que provocava na igreja. Mais à frente ele diz, portanto, falar a língua do emocionismo não é tornar-se mais espiritual. Ao contrário, muitas dessas pessoas desconhecem o que é humildade e simplicidade. Passam a cultivar uma espécie de orgulho próprio, uma autoexibição característica desse descontrole emocional, acreditando-se mais espirituais, sem perceber, cometem excessos, pendendo para um fanatismo irracional, algumas vezes até agressivo. Isso é verdade. Muitas pessoas são agressivas. Eles se tornam verdadeiros fanáticos. Muitas dessas pessoas, eu não vou generalizar, tá? Mas é verdade isso daí. Você pode comprovar, principalmente se você tiver contato com elas, ou fazer parte desse círculo. Mais à frente ele continua assim. Paulo faz recomendações pesadas quando falar a língua estranha, a do emocionismo. Dou, graças a Deus, que falo em línguas mais do que a vós todos. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras
com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. 1 Coríntios 14, versículo 19. Observe aqui que Paulo está referindo à língua singular que ninguém entende. Ele está categoricamente afirmando que prefere 5 palavras inteligíveis a 10.000. Olha a diferença. Que ninguém entende. Note, 5 palavras inteligíveis valem mais que 10.000 em língua do emocionismo, que é a língua estranha. Essa manifestação era uma espécie de deleite em êxtase, cujas origens foram herdadas da bagagem cultural e religiosa dos crentes ex-pagãos, como os do templo de Apolo em Delfos. Pois bem, pessoal, então, resumidamente é isso. Para quem quer saber mais, tentem buscar o livro, tá? Autor Wilson Frank, A Ação do Espírito Santo, é um livro bastante interessante para quem gosta de estudar sobre isso, esse tema. É um livro curto, não é um livro extenso, mas tem uma profundidade bastante interessante. Tá ok? E para concluir o vídeo aqui, vocês notaram que Paulo deixa bem claro isso, principalmente na relação que você vai ver em Coríntios, ali no capítulo 12, que esse dom, que mesmo Paulo não entusiasmando que você procure, muitos pregadores procuram, né? Fala para você procurar, que é uma evidência, e várias outras coisas por aí. Bem, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham entendido a proposta do mesmo. Se gostaram, deixem aquele like. Inscrevam-se no canal. Comentem o que vocês acham. Vocês têm essa experiência de falar em línguas? Vocês já falaram em línguas? Não falaram? O que vocês acham disso? É algo válido ou não? Pois bem, deixem aí nos comentários. Inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.